Boa noite a todos. Eu me chamo Vitor Hugo, muitos me conhecem por Doctória. Eu sou formado na área de nutrição e atualmente sou preparador de fisiculturistas e pessoas que buscam ao redor do mundo fitness. É um prazer hoje estar podendo ceder um pouco do tempo para o Conacif, né, do meu amigo Carlos. E hoje eu vou abordar o primeiro tema aí da noite relacionado a 5 estratégias nutricionais para o ganho de massa muscular. Vão ser conceitos práticos, rápidos e eficientes para iniciantes no esporte, né, para pessoas que buscam resolver dúvidas relacionadas ao que fazer e como proceder numa primeira abordagem, como proceder em relação à dieta, como proceder em relação ao campeonato. Então, espero que gostem aí da minha didática. Nesse primeiro slide, eu vou apresentar um pouco do que irá ser trabalhado e abordado hoje, né, nessa palestra, que tem o tema de 5 dicas, né, conceitos práticos para ganho de massa muscular. A abordagem feita vai ser em torno do fisiculturismo, mas vez ou outra eu vou relacionar com a prática de outros esportes, com a vida cotidiana no modo geral, com outro tipo de abordagem, para que várias pessoas se identifiquem, né? O público que costuma me procurar, ou então eu vejo na imensa maioria das redes sociais, ou até mesmo na academia, na rua, são pessoas que buscam a melhora do físico, né? Então, quando se trata do conceito fisiculturista, é bom ficar ciente que o fisiculturismo ele está se tratando de uma melhora no corpo, né? De uma pessoa que quer ter uma melhora na sua aptidão física, uma melhora na sua aparência física. E é preciso tirar esse conceito, essa visão de que o fisiculturista é só aquele cara que está no palco, né? Apesar que popularmente, no meio dos atletas, dos entusiastas e de quem gosta do esporte, fisiculturista é realmente quem está lá competindo, mas o fisiculturista é qualquer pessoa que queira ter uma melhora nas suas capacidades físicas, né? Seja visual, como um aumento de massa muscular, ou seja como um aspecto da saúde, né? Melhora de alguma taxa, de alguma doença, alguma patologia associada, que a musculação trouxe essa melhora para ela. Então, os 5 tópicos que eu vou abordar aqui primeiramente, né, são os 5 macro tópicos. O primeiro, ele vem falando sobre os parâmetros objetivados, né? Como é que os atletas do passado comiam, como é que os atletas de hoje comem, né? Como é que eles buscam esse ganho de massa muscular. O segundo tópico, ele vai falar sobre o aumento do rendimento, né? Como é que eu posso fazer para melhorar a questão dos meus treinos, como é que eu posso fazer para treinar mais pesado, como é que eu posso fazer para ter uma melhora recuperativa, como é que eu posso ter mais força durante os treinos, como é que eu posso diminuir a fadiga, né? A questão da saúde, como é que eu posso melhorar a minha saúde, um quadro hormonal desequilibrado, como é que eu posso regular meu colesterol, como é que eu posso regular minha função hepática, e o controle metabólico, né? São mulheres que têm um metabolismo desorganizado pelo uso de anticoncepcional, ou então homens que podem ter hipogonadismo após um ciclo, e tudo isso a nutrição ela vem agregando bastante para que se melhore e se otimize as pessoas que nos procuram com esse tipo de queixa. Outro ponto a ser abordado, né, serão as estratégias de off-season, o que iremos dar ênfase vai ser no ganho da massa muscular, vai ser como minimizar o ganho de gordura na fase de ganho de massa muscular, polimento de ganhos, coisas que interessam com questão a aumentar o peso e não perder a qualidade do shape, né? Que é a coisa mais importante que as pessoas buscam quando estão na fase de ganho de massa muscular, popular off. A palavra off ela é usada de forma, entre aspas, banal por praticantes de musculação, porque o off-season, ao pé da letra, ele significa fora de temporada, né? Então, quem fica fora de temporada são os competidores. Então, seria um erro o praticante de musculação se apropriar, utilizar dessa palavra, sem ele ser um competidor? Acredito eu não. A palavra off-season pode apenas designar uma pessoa que decidiu fazer uma
uma temporada para um ganho de massa muscular mesmo. E aí esse nome pegou, e eu acho até um nome mais apropriado do que utilizar a palavra bulk, que a palavra bulk ou bulk significa engorda, né, ao pé da letra, e também não acho muito apropriado porque o praticante de musculação, quando ele quer ganhar massa muscular, ele não busca engorda. Então, o conceito off-season ele é mais aplicado para qualquer pessoa dentro do esporte. O quarto tópico será a estratégia de cutting, né? Cutting, que ao pé da letra significa corte. Então ele designa a fase que os atletas ou os praticantes de musculação buscam para reduzir a quantidade de gordura corporal, né? Então vamos abordar nesse tópico como reduzir a gordura corporal sem perder massa muscular ou minimizando a perda da massa muscular. Estratégias relacionadas ao que usar, o que comer, qual combo de fitoterapia eu posso estar utilizando aí, quais vitaminas e minerais se aplicam para tornar esse quadro mais eficiente, não é? Porque quando se fala de eficiência, a gente fala sobre perder o mínimo de tempo nas fases, né? Que como os atletas vivem de janela de oportunidade, você desperdiçar tempo, de um modo bruto falando, né? Desperdiçar tempo é você desperdiçar oportunidades. No caso, a oportunidade de ter uma colocação melhor no campeonato, uma oportunidade de um patrocínio. Então, quando você se fala de nutrição de alto rendimento, seja em off, em cutting, em qualquer aplicação que você queira, ou em qualquer esporte, você está falando de não perder tempo, é otimizar o tempo de forma mais eficaz possível. E o quinto tópico, quinto e último, será a estratégia para casos específicos, né? Muitas pessoas não pensam nisso, mas é a verdade. Tanto idosos quanto adolescentes, crianças também têm suas necessidades nutricionais. Também é algo muito eficiente para eles o ganho da massa muscular, porque melhora tanto o quadro hormonal quanto saúde óssea, saúde muscular, saúde global. E muitas pessoas, inclusive profissionais da área, discriminam um pouco isso, né? Da nutrição aplicada para essa diferente faixa de idade. Eles só olham para o adulto que busca musculação de alto rendimento. Então, isso é não digo que preconceito, mas também é uma lacuna que se deixa de observar quando se fala de nutrição de alto rendimento. Então vamos para o primeiro tópico, né? Parâmetros objetivados, que são os atletas do passado e do presente. Nessa foto aí que eu coloquei para ilustrar, nós temos o atleta da esquerda, que é o Reg Park, isso em meados da década de 50, que eu acredito que foi o auge dele, né? Ele tinha em torno de 1,85 m e as fontes que eu consultei dizem que ele tinha em média de 110 kg também. Na direita, nós temos Ronnie Coleman, né? Foi 8 vezes Mr. Olympia. Também acredito que essa foto, para mim, foi no auge dele. Ele tinha 1,80 m e nas fontes que eu consultei, em média de 130 a 135 kg no palco. Algumas diferenças absurdas você consegue ver entre os dois físicos, né? E grande parte dessas diferenças a gente não pode atribuir, acho que seria até um desserviço de atribuir isso só às drogas. A nutrição de lá para cá, ela mudou muito. Pode ver que antigamente os atletas tinham um menor volume, porém tudo isso era levado como amadorismo, né? O fisiculturismo ele nunca foi devidamente uma profissão para aquelas pessoas, e eles faziam mais porque se interessavam pela cultura do corpo. A época era outra. Acredito até que naquela época eles até amavam mais o fisiculturismo do que amavam hoje. Tanto é que a origem da palavra amador vem daquele que ama. E as estratégias nutricionais utilizadas para se conseguir um físico da direita, de Ronnie Coleman, por exemplo, além do uso de esteroides anabolizantes, você tem uma nutrição extremamente aplicada, específica para o caso dele. Para você manter essa quantidade de peso em uma pessoa de 1,80 m, você precisa ter uma estratégia nutricional muito precisa. Sabemos que quem já preparou algum atleta, ou então até próprios atletas que já subiram no palco, sabem que qualquer erro relacionado ao que você come, seja faltando 10 semanas de campeonato ou faltando 2 semanas de campeonato, pode ser decisivo para dizer se seu shape vai ficar ruim ou bom. Já no lado da esquerda, nós vemos que as dietas eram consistentes, não eram dietas ruins,
porém eram dietas flexíveis. Eles não tinham essa periodização que nós temos hoje, né? Não tinham essa semana de finalização, eles não tinham essa constância de o que treinar dependendo do que come, feito nós temos hoje. Na semana de finalização, por exemplo, você tem estratégia de treino como full body, faltando alguns dias para subir, com determinado tipo de ingestão de comida, com determinada quantidade de ingestão de água, com determinada quantidade de vitamina C, de sódio ingerida. E naquela época isso não era sistematizado feito é hoje. Eles simplesmente comiam, né, iam lá, se bronzeavam, treinavam várias horas por dia e subiam no palco. Claro que eles tinham uma noção de que quanto mais, entre aspas, apertada a dieta deles fosse ficando, né? Porque eles tinham uma consciência corporal de que se eles reduzissem certos componentes da dieta, o shape ia respondendo de uma forma X ou Y, tal quanto acontece hoje em qualquer pessoa que começa na academia, ela sabe os efeitos do alimento que está acontecendo no corpo dela. Talvez ela não saiba explicar, mas sabe que alimento X ou Y faz bem ou mal para o corpo dela. Talvez não saiba a ciência por trás disso. Então era isso que eles dominavam, né? Era a observação e a teoria. E partindo desses princípios, dos princípios observatórios, eles viam as mudanças do shape e iam polindo, melhorando o shape na medida do possível pelo conhecimento da época. Então, o que pode ser dito que mudou em si? A tríade que nós conhecemos hoje em dia, né? Que é a tríade de hormônios, alimentação e treino. Nós sabemos hoje que a alimentação não funciona sem treino e sem hormônio para um fisiculturismo de alto nível. Sabemos que o treino sozinho não funciona sem alimentação, mesmo que se use hormônio. E sabemos mais ainda que só o uso de hormônios sem alimentação e sem treino não resolve. Outro fator que eu expliquei no áudio, que eu expliquei anteriormente, foi a influência da nutrição nas épocas, né? Que a nutrição da década de 50 até a década de 60, 70, onde os estudos eram escassos e eles eram permeados por informações ultrapassadas, né? Como ovo mata, ovo faz subir o colesterol e faz mal, nós temos alimentos proibidos. Claro que hoje o intervencionismo da nutrição ele é muito maior nos alimentos que nós consumimos, né? Por quê? Porque se observa o efeito negativo de certos alimentos na composição corporal. Porém, antigamente, esse demonismo ele era feito até em relação aos alimentos bons, entre aspas, da dieta, né? A carne vermelha ela era discriminada por causa da gordura que continha nela. O ovo também, a limitação de consumo de gema. Enquanto alguns alimentos, de um modo extremamente positivo e otimista, eles não faziam parte da dieta de qualquer pessoa. O açúcar de mesa mesmo é um alimento que foi introduzido na alimentação popular da década de 60 para cá, né? Ele já existia, porém não era utilizado com frequência. Outros alimentos também que vieram sendo utilizados da década de 70 para cá, por exemplo, a margarina, né, onde também vieram os produtos de fast food e os industrializados e processados que se popularizaram pelos métodos de resfriamento, de processamento, que os deixam aí aptos para consumo por vários meses. Então, eu creio que isso é um fator determinante da nutrição, porque ele divide os alimentos entre alimentos bons e alimentos ruins. Isso era um conceito que praticamente não existia há 50 anos atrás, né? Não existia esse jargão, alimento lixo, vou fazer uma refeição lixo. Isso não existia e foi um conceito aplicado aos dias de hoje. Que tamanha é a disrupção que a nutrição nos trouxe, né? Que as empresas que produzem alimentos nos trouxeram, de produzir alimentos extremamente nocivos à saúde, como os processados, gordura transgênica de um modo geral, e alimentos que melhoram a nossa saúde. Apesar de que alguns desses alimentos são contaminados por agrotóxicos, outros por conservantes para se manter daquela forma. Porém, é nosso dever tentar manter a alimentação o mais próximo do correto possível. Correto de um ponto de vista de melhora de rendimento total. Então, aplicando esse conceito de alimento bom e ruim, alimento lixo ou limpo, criou-se até um aspecto psicológico nas pessoas de fazerem dieta desejando o final de semana
ou desejando chegar àquela refeição onde ela pode absorver todos aqueles efeitos químicos, né, orgânicos, neurológicos que aquele alimento causa. Então você vê o poder que a indústria alimentícia ela trouxe relacionado à nutrição e também ao fisiculturismo, por que não dizer? Nessa foto que eu coloquei aí para vocês, mostra um comparativo entre Arnold Schwarzenegger e Andrés Munzer. Essa foto de Arnold era bem novo, mas eu queria ilustrar um ponto, né? Apesar que futuramente o Andrés Munzer iria perder para o Arnold, mas é só para vocês perceberem a diferença que tanto a evolução na questão hormonal quanto na questão da dieta evoluiu, né? Você pode perceber o grau de definição que eles atingiam na época. Na época de Arnold, apesar dele ter uma genética excepcional, a gente pode ver pelo físico dele bem trabalhado, ele era bem novo aí nessa época, mas não tinha esse aspecto que o Andrés Munzer apresentava, por exemplo, que foi considerado um dos homens com maior definição corporal que já andou na Terra. E foi uma das causas que lhe levou a óbito, né? Essa obsessão por ter esse corpo perfeito. Então a gente pode perceber que a definição muscular dos atletas, ela começa a aumentar ano após ano, quando você está saindo da década de 80, né, entre 70 e 80, para os dias atuais. O pico de definição muscular foi justamente dessa época, da década de 70 até a década de 90. Nos dias atuais, por incrível que pareça, é um fenômeno que pode ser explicado por outras questões que não vêm ao caso dessa palestra. A definição muscular dos atletas de ponta ela está diminuindo, né? Mas aí a gente não pode falar que é por conta da dieta em si. Mas para você chegar num grau de definição desse, como o Andrés Munzer chegou, a dieta é fundamental, porque você precisa abordar alguns pontos que a individualidade nutricional ela vai lhe trazer para que você consiga sustentar essa massa muscular com a dieta específica, né? Apesar que um protocolo hormonal, né, para não falar que é hipocrisia, tem grande participação nesse processo, a prática nos mostra que mesmo você pode estar utilizando o recurso que você tiver e quiser, se você não tiver uma dieta eficiente e encaixada para as suas necessidades, você vai ficar com um físico totalmente desarranjado, destruído e catabolizado. Então, a dieta é a primeira coisa que você tem que prestar atenção. Eu sempre digo para quem me procura, para quem pede alguma informação, você nasce comendo, você come desde que você nasceu. A gente não treina desde que a gente nasceu. Então, o primeiro pilar tem que ser o da dieta. Então, agora a gente vai partir para o tópico 2, que fala sobre aumento de rendimento, saúde e controle metabólico. Quando se fala essa primeira pergunta, o que é um rendimento em um esporte? Muitas pessoas têm essa dúvida constante de o que é render num esporte, o que é que significa você ser uma pessoa que rende em algo. Praticamente, falando de forma simples, rendimento é quando você usufrui, quando você aproveita e quando você consegue ter uma avaliação positiva naquele esporte. Então, o rendimento ele se resume em todos os aspectos que você acrescenta positivamente em sua vida. Quando se fala em rendimento de fisiculturismo, se fala daquele atleta que se mantém saudável, né? Ele se mantém treinando livre de lesões e ele se mantém não ficando doente. A saúde no fisiculturista ela pode estar relacionada tanto na saúde hormonal quanto na saúde da imunidade de um modo geral. Tanto relacionada à questão do treino quanto na questão relacionada aos níveis hormonais do atleta. Que entra justamente com o segundo tópico, do que é saúde metabólica. A saúde metabólica ela pode ser resumida no conjunto de ações que se fazem para manter o quadro hormonal, o quadro orgânico do atleta o mais perfeito possível. E isso envolve desde tireoide até rins, né? Você tem que fazer um acompanhamento completo relacionado desde LH, FSH, testosterona, e todos esses hormônios estão envolvidos com a nutrição. Por incrível que pareça, muitas pessoas acham que não. E é isso que vemos grande parte das pessoas, dos praticantes de musculação sazonais, né? Aqueles que aparecem de tempos em tempos, que aparecem doentes por causa disso. Muitos misturam álcool
com hormônios, ou então não fazem uma dieta pela qual eles deveriam estar se preocupando em fazer, e grande parte dessas pessoas vão ter efeitos colaterais relacionados à falta da atenção nesse quesito. E isso que mantém, como eu costumo utilizar uma expressão, como um rato rodando na gaiola. Você está fazendo aquele mesmo esforço, aquele mesmo tipo de abordagem, aquela mesma técnica por vários e vários e vários anos e nunca evolui. Os atletas de verdade, as pessoas que praticam musculação de uma forma séria, os fisiculturistas de verdade, eles vão entrar ano após ano na academia, sempre melhorando o shape, e eles vão sempre estar vendo aquelas mesmas pessoas que não progridem. Então, quando se fala de saúde metabólica e rendimento em um esporte, é isso. É você economizar tempo tomando medidas que tornem a sua evolução de forma mais eficaz possível. E como nós podemos tornar o nosso rendimento mais eficaz possível? Eu vou primeiro falar aqui de alguns marcadores de exame de sangue que eu acho muito importante o aluno buscar, né? E são os principais que eu digo assim na primeira avaliação, quando você quer descobrir o seu estado metabólico e seu estado hormonal. E eu vou citar alguns aqui, caso seja de interesse para quem quiser anotar. Primeiro, a testosterona total e livre. Ela vai ser necessária para você conseguir aferir o quanto de testosterona o seu corpo está utilizando, o quanto de testosterona os seus órgãos, cérebro e quanto testosterona está sendo realmente absorvida e metabolizada. A prolactina, eu acho ela bem eficiente porque muitas pessoas costumam ter problemas utilizando ergogênicos e a prolactina está extremamente estritamente envolvida com alguns compostos anabólicos e que algumas pessoas esquecem e começam a ter problema de libido, problema de dopamina baixa, por a prolactina estar alta. O estradiol e estrona são outros que eu coloquei aqui, apesar do estradiol ser mais importante ao meu ver. Eles estão relacionados com a conversão da testosterona em estradiol e causam os famosos colaterais advindos, né, do hormônio feminino, né, que são a ginecomastia. Você vai ter também oscilações de humor, você vai ter também alterações na parte sexual, né? Você vai ter também alterações na parte da pele, do perfil lipídico. Então eu acho muito importante você estar conferindo isso aí para manter em valores controlados. O SHBG também coloquei aqui, é muito importante em mulheres que utilizam anticoncepcionais, né? Nós podemos também abaixar SHBG com alguns compostos fitoterápicos e também com compostos medicamentosos, fármacos, né? Mas eu também acho muito importante aferir em homens. SHBG ele é produzido e se liga os andrógenos principalmente, né? E ele, em termos grosseiros, ele inativa a testosterona. Então é importante você sempre manter esse SHBG controlado por essa questão. Então é um exame que para mim vale a pena ser feito. LH e FSH são dois exames também que eu acho muito importante para quem faz o controle da sua saúde hormonal. Ele vai mostrar de modo grosseiro como é que anda a sua produção de testosterona, se você está ou não com eixo inibido, qual a providência que você vai poder tomar, se você deve iniciar uma terapia para fazer uma regulação de eixo. Alguns preparadores e alguns médicos eles costumam fazer a utilização de compostos como HCG para otimização do hormônio luteinizante, né, e do FSH também, do folículo estimulante, para que você mantenha pelo menos a espermatogênese funcionando a todo vapor. O hemograma completo também acho bem eficiente ser feito. O hemograma você pode fazer o controle de como anda o tipo das suas hemácias, como é que anda a quantidade. Você pode ver também uma maior propensão para deficiência vitamínica, né, do complexo B. Você pode ver também quem tem ou quem não tem a maior probabilidade de ter uma anemia. E o hemograma ele é eficiente para aferir quando a pessoa chega para você, ele procura com alguns questionamentos relacionados a estou perdendo rendimento, estou com dificuldade de manter o rendimento durante o treino, estou sentindo pressão alta. Então você consegue, junto com outros marcadores, otimizar o rendimento do seu atleta observando exames. Colesterol total e frações eu coloquei aqui também, que eu acho bem importante, né? Você olhar as frações
do colesterol, apesar que quando se trata de colesterol, você está falando de uma coisa que é bem individual. Então você tem que analisar outros marcadores para saber se o colesterol está inflamando nas paredes das artérias, se vai causar algum tipo de ateroma. Então isso é importante ser analisado de forma individual. O CPK é outro exame que eu acho muito importante, é a creatina fosfoquinase. Ele é um exame que basicamente eu utilizo para aferir intensidade de treino. Você consegue estipular o quanto de intensidade um aluno está colocando no treino. Claro que ele tem outras aplicabilidades, depende do contexto que você vai ler o exame, né? Ele é um marcador de dano muscular, pode ser, se você utiliza na área cardíaca, pode ser um marcador de algum infarto, angina, entendeu? Então, tudo que eu falar aqui vai ser voltado para a área de musculação. O TGO e TGP são enzimas hepáticas transaminases, né? Elas são bem eficientes para avaliar se você tem algum dano no órgão, apesar que as transaminases elas estão presentes pelo corpo inteiro, mas se tornam mais predominantes no fígado. Então, você pode checar se você está com a propensão de ter uma hepatite medicamentosa, por exemplo, e aí é facilmente controlado por compostos como fitoterápicos ou até mesmo medicações, fármacos encontradas na própria farmácia mesmo. A vitamina D3, né, 25-hidroxivitamina D, é outro composto que eu sempre peço em exame. A vitamina D3 ela é muito importante por ser imunorreguladora. Tem alguns estudos relacionados à vitamina D com redução da incidência de câncer, redução da incidência de vírus e bactérias, né, de infecções virais e bacterianas. Você também consegue ter uma melhor mineralização óssea por ela, a síntese proteica também aumenta. Então é um ótimo hormônio para você se regular, né, para você regular em alunos, em atletas que estejam competindo ou então queiram ganhar massa muscular. Glicose e insulina são dois exames também que eu acho importantíssimos, né? Você consegue estimar a capacidade que o atleta tem de absorver e utilizar a glicose, né? Você, tanto observando o corpo dele, o protocolo de forma geral, você consegue estipular o que é que o aluno está comendo, até dá para descobrir se ele está seguindo ou não a dieta. Outro que eu coloquei aqui para finalizar é o TSH, o T4 total e o T3 livre, que são marcadores de tireoide, né? A gente consegue ver a função tireoidiana de uma forma resumida, porque tem outros exames que pode se pedir para ir a fundo. E esses marcadores tireoidianos a gente pode conferir como é que anda o metabolismo da pessoa. Pode conferir se há um hipotireoidismo, um hipertireoidismo, e aí avaliar com o estado atual do paciente. Quando se fala de exame, só para deixar um ponto final aqui, é preciso analisar não só o valor que vai lá bater no papel. O relato do paciente, o relato do cliente, seja lá como a abordagem que se queira usar, ele é tão quanto importante quanto o valor que vai dar lá no papel. Mas se você analisa só o papel e não analisa o relato do cliente, você se torna apenas um comparador de faixas de referência. Então, é preciso fazer essa junção do que o paciente diz e do que o exame está dizendo. E só assim você vai ter um diagnóstico preciso para saber a abordagem ideal que você tem que fazer na pessoa que lhe pede o auxílio. Como se faz um controle metabólico, né? O controle metabólico ele é feito abordando a característica dos fármacos utilizados e dos alimentos utilizados, né? Como nós estamos falando de nutrição, os alimentos eles têm certas características individuais que eles podem otimizar ou piorar certas funções corporais, né? Sabemos, por exemplo, que alimentos com determinado tipo de fibras eles podem auxiliar na melhora da macrobiota intestinal, por exemplo. Também sabemos que alimentos ricos em fibra podem melhorar a qualidade do bolo fecal. Também sabemos que alimentos com características funcionais podem melhorar o metabolismo, podem otimizar a absorção de alimentos, podem melhorar a queima de gordura, como o café, a pimenta, por exemplo.
Então, quando se fala de controle metabólico voltado para um lado nutricional, a gente está falando de utilizar os compostos, né? A bromatologia dos alimentos relacionada à melhora dos marcadores nutricionais, né? Um grande medicamento que ele vem sendo utilizado, apesar de ser composto de minerais, temos a solução de Lugol, por exemplo, que é bem utilizada para fins de otimização de tireoide. Você também tem a remoção de metais pesados, né, que o iodo faz esse trabalho. Ele também se liga em outros órgãos, né? Você também tem a melhora do perfil da glicose, do perfil da insulina com o uso do Lugol. E é uma das ferramentas que se utiliza na nutrição para otimização orgânica. Você tem também os compostos que hoje são utilizados como tempero, por exemplo, que tem bastante função, utilizado o nome funcional na nutrição. Quando o alimento ele vai exercer um papel que vai trazer benefícios para o organismo, né? Você tem hoje, por exemplo, a canela. Ela é bastante utilizada para melhora do perfil glicêmico, né? Você tem, por exemplo, o picolinato de cromo, ele também é utilizado como hipoglicemiante. Você tem o alho e a cebola, são utilizados como imunomoduladores. Você tem também a canela, também é utilizada para regulação do metabolismo. A pimenta também é utilizada como regulação do metabolismo. Então, o que é que eu recomendaria para quem está buscando funcionalidade de alimentos, para não precisar explicar um por um? Quando você pesquisar algum alimento da sua dieta, você tem que pesquisar a funcionalidade do mesmo. Então, se faz o controle metabólico, vendo a funcionalidade do alimento, para que ele serve, qual o motivo que ele está inserido na sua dieta. Você pode, por exemplo, a batata doce, apesar de ela ter o mesmo macronutrientes de um inhame, por exemplo, ela tem um perfil vitamínico e mineral diferente um do outro. Então, ela é aplicável com mais eficiência em uma ocasião quando é aplicada em outra. Então, o controle metabólico ele se faz quando você regula marcadores com alimentos. Pura e simplesmente isso. E isso está ligado diretamente com o segundo tópico desse slide, que diz por que é tão importante manter saudável dentro do esporte. Nós sabemos que para você ter saúde dentro do esporte, você está ligado diretamente com o fato de você ser competitivo. Não dá para você ser competitivo sem você ter saúde. Você vê que todos os atletas que são longevos no esporte, né, estão aí há vários anos nessa caminhada, eles são atletas que se permanecem saudáveis todo esse tempo. Então, o senso comum que fala que fisiculturistas são doentes, eu já não acredito nisso, porque eu nunca vi um fisiculturista que tenha um shape apresentável, que tenha um shape admirável, que esteja doente. Porque a pessoa que está doente, ela não consegue nem treinar, ela não consegue comer direito, ela não consegue render no esporte que ela escolheu seguir. Então, obrigatoriamente, para você render em qualquer atividade física que você esteja fazendo, você precisa estar saudável. E uma das formas que você pode se manter saudável é fazendo o controle nutricional. E fazendo o controle nutricional, automaticamente você tem o controle metabólico. Agora vamos partir para um dos tópicos que eu considero ser de mais procura entre os praticantes de musculação e até é a base central do tema dessa palestra, né? Que se estamos falando de ganho de massa muscular, automaticamente estamos falando do período de off-season. Então vamos fazer a primeira abordagem, que é a estratégia nutricional para usuários de hormônios esteroides anabolizantes. Por que eu vou dividir entre usuários ou não? As necessidades nutricionais elas são diferentes em pessoas de biotipos diferentes, alturas diferentes, sexo diferente, masculino ou feminino, e até categoria diferente, né? Seja ela wellness, seja women's physique, seja men's physique, seja fisiculturismo clássico. Então a abordagem alimentícia ela vai ser diferente para cada categoria. Então, se falamos de indivíduos que utilizam ou não hormônios, a diferença é maior ainda, porque você tem um metabolismo totalmente transformado pelo uso das substâncias. Então, achei por mim ideal fazer essa divisão para que isso fique mais claro
como proceder em cada caso. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar é o IF, né? É um método simples, né? Não é uma abordagem de dieta, não é uma dieta diferente, é um método. Porque ele é um jejum, é um método de jejum em que você passa por um período mais prolongado. Simplesmente isso. Você pode falar assim, ah, mas é uma dieta diferente. Não é, porque você também passa período de jejum, por exemplo, dormindo entre o intervalo das refeições é uma espécie de jejum, porque você não está alimentado. Você provavelmente pode estar fazendo digestão de um alimento que você consumiu algumas horas atrás. Mas a partir do momento que esse alimento é digerido, você está, entre aspas, em jejum. Então, o intermittent fasting, o que ele faz é sistematizar o período que você passa de jejum, fazendo com que esse período de jejum seja eficiente para regular seu metabolismo, aumentar a queima de gordura. Algumas pessoas sentem muito mais disposição no treino, muito mais disposição diária. E eu no começo era muito cético com relação a esse tipo de abordagem. Quando eu comecei a treinar musculação, e daí eu resolvi testar esse método em mim e foi bem válido, porque eu acho válido para quem tem uma rotina, né, extremamente apertada, para quem não tem tempo de estar cozinhando. Agora, os lados negativos, eles têm vários, né? Como a dieta fracionada também tem, que eu vou abordar daqui a pouco. O lado negativo para mim são a maior propensão a você ter um distúrbio alimentar, pelo tempo que você passa sem alimentação, né? Muitas pessoas podem ultrapassar esse período de alimentação e realizar um overfeeding, e aí desenvolver compulsão alimentar ao longo do tempo. Muitas pessoas não conseguem manter o estado de jejum do modo como é protocolado para ser, e aí acabam furando a dieta, ou então tendo episódios de compulsão alimentar, como eu falei anteriormente, durante o tempo de jejum, que é pior do que fazer essa compulsão durante o período de overfeeding, porque você vai estar perdendo o propósito de se fazer IF, que o IF é feito com jejum. Eu também não acho válido para quem tem muitas calorias para bater, né? Você tem que comer uma quantidade muito grande de alimento, e ao fazer isso você atrapalha um pouco a digestão, porque particularmente eu sou um fã do nutrient timing, que o nutrient timing basicamente é você utilizar a característica do alimento no horário que você quer. Então você busca a máxima eficiência de alimento X ou alimento Y em tal horário, seja pré-treino, pós-treino, café da manhã. Então, esses são os pontos negativos principais que eu vejo no IF. Tem mais pontos negativos, ao meu ver, assim como tem muitos pontos positivos. Você tem a liberação de GH mais eficaz, você tem a diminuição da glicose basal, você tem uma maior queima de gordura, você tem uma melhora do estado de alerta e da cognição, você tem uma maior expressão de catecolamina, de acetilcolina. Então, é muito bom para categorias que você tem que ter um físico mais lean, você tem que ter um físico mais definido. Então, indicaria para quem tenta categoria como Men's Physique, né? Vejo muito Men's Physique de preparadores amigos meus fazendo IF hoje em dia. Pode até encaixar no fisiculturismo clássico, também acho muito eficiente. E até numa categoria de peso um pouco mais alta, caso o atleta disponha de uma janela de tempo para comer maior e tenha muito apetite para tal. Apesar de que eu não recomendo isso em off, né, para essa categoria de peso mais alta. Mas facilmente um Men's Physique ou um fisiculturista clássico pode fazer um off baseado no IF. O fracionamento padrão é o método que eu costumo utilizar por ser mais eficiente na questão, como eu abordei, do nutrient time, e você poder escolher a característica do alimento que você quiser no horário que você quiser. Outra coisa também é a questão do esvaziamento gástrico, né? Você tem uma melhor absorção dos alimentos em função da partição que você faz. Então você tem um organismo trabalhando e absorvendo a quantidade de alimento que você está dando naquela hora. E incluindo isso, você pode utilizar compostos para melhorar mais ainda a absorção do alimento, como enzimas e probióticos, né, auxiliares. E você pode atingir uma quantidade de macronutrientes superiores por fazer essa divisão ao longo do dia. É difícil nós vermos atletas de alto nível e de grande quilagem fazer IF, né? Eles sempre priorizam o fracionamento padrão de refeições.
Não porque ele é melhor ou maior, mas é porque fica mais conveniente tanto para a rotina quanto para a quantidade de alimentos que ele come. É difícil você bater 5.000, 6.000 calorias em 2, 3 refeições. Particularmente, eu acho isso para mim impossível. Então, utilizando o fracionamento padrão, né, você pode também utilizar, por exemplo, muitos protocolos hoje são utilizados junto com fármacos concomitantes, né, e juntamente, e aí você pode absorver mais ainda o efeito desses fármacos fracionando as refeições. No caso, são muitos protocolos que têm refeição pré-treino, intratreino, pós-treino líquido, né, com fármacos que não vem ao caso citar o nome. Que variam desde a insulina, com muitos outros que eu não venho ao caso de citar. Mas fisiculturistas, principalmente de nível brasileiro, sul-americano, olímpia, eles utilizam com muita frequência. O uso de suplemento em off é outro ponto que causa bastante divergência aqui entre os praticantes de musculação, porque existe uma linha de pessoas que praticam musculação que são sensacionalistas, né? Dizem basicamente que suplemento não funciona, que é uma enganação da indústria, e que não é 100% verdade isso que eles dizem. Eu não tenho nenhuma ligação com nenhuma empresa de suplemento, né? Mas suplemento é uma ótima ferramenta para você suprir demandas imediatas do seu corpo em determinados momentos. Se você não tem tempo de fazer uma refeição, por exemplo, quem utiliza o método de fracionamento, você pode estar utilizando um shake como substituto. É muito melhor do que você não comer. Recentemente, nós tivemos problema no mercado brasileiro relacionado à falsificação, né, que isso é uma falsificação, um adulteramento dos nossos suplementos, incluindo o whey protein. E isso causou um boom muito grande em todo o mercado, porque as pessoas estavam sendo lesadas por vários anos. E por isso criou-se essa desconfiança na questão do mercado de suplemento e a preferência da comida em detrimento do suplemento. Eu acredito que os suplementos ele têm grande importância quando você está utilizando de fontes confiáveis. Uma coisa que era para ser até óbvia, mas não é, visto que nós temos muitas empresas hoje aqui no Brasil que agem de forma ilícita para com o cliente. Por isso que a preferência dada sempre vai ser a comida, porque a comida você não tem como enganar o que você está comendo. Porém, ela pode ser de extrema eficiência, né, no caso do suplemento, para você atingir uma quantidade de macronutrientes que você dificilmente iria atingir só comendo, né? Tanto por falta de apetite quanto por falta de horário. Nas estratégias de off-season relacionadas para indivíduos naturais, a abordagem utilizada ela deve ser a mais eficiente possível, a que menos haja escapadas da dieta, visto que o ambiente hormonal do praticante de musculação natural ele é bem mais favorável para o ganho de gordura, por ser um ambiente mais sensível às adaptações do alimento. Então, o controle da ingestão calórica, o controle dos macronutrientes a serem protocolados na sua dieta, eles devem ser extremamente controlados para que não haja nenhuma perda de eficiência e perda de rendimento nessa fase de ganho de peso. É observado que atletas naturais que fazem off-season mais prolongado, que ganham grande quantidade de peso, esse ganho de peso ele vem com uma grande quantidade de gordura em conjunto. Então a indicação pela prática é que os off-season sejam mais reduzidos possíveis em quantidade de massa corporal, para que na hora de se fazer uma redução de gordura não haja uma perda de massa muscular excessiva. Muitos naturais eles realizam o método de intermitente em fast por ser fácil de se fazer e eles podem manter a ingestão calórica deles de modo razoável, que não chega a ser tão superior, ou então pode ser até igual. Uma pessoa que usa hormônio vai dependendo muito do metabolismo da pessoa, né? Você tem pessoas que são naturais, mas têm um metabolismo muito acelerado, então permite eles ter uma dieta mais flexível. Porém, utilizar o IF é bem vantajoso para alguns desses que querem fazer esse método e simplesmente eles encaixam em algum horário que seja conivente com o treino deles e fazem essa abordagem no dia a dia. É necessário também salientar que grande parte dos naturais eles utilizam muito mais compostos anticatabólicos,
é um fenômeno que eu venho observado nos atletas que eu acompanho por cima, né, conhecidos e atletas meus também, que a facilidade que eles têm de catabolizar massa muscular é bem mais superior, porque você não tem aquele excesso de hormônio realizando síntese proteica para você, e nem diminuindo o catabolismo de forma acentuada. Então, a nutrição ela tem que ser bem mais específica, os horários eles têm que ser bem mais específicos, apesar que o IF aí é uma boa opção para se encaixar, porque o período de jejum ele diminui o estado catabólico, não zera, mas diminui, mas é necessário você estar com um controle extremo, né? Não é indicado que se perca refeições, não como hormonizado poderia fazer e compensar com outra coisa, e também a redução, né, da quantidade de peso que se ganha no off. Eu recomendaria que um off para um natural devia girar em torno de, no máximo, 10% do peso atual dele. A estratégia de off de fracionamento padrão para natural eu acho a mais indicada, porque como eu falei no tópico anterior de fracionamento e utilizar o nutriente in time, ele é muito mais essencial para um indivíduo natural, porque ele precisa mais do que hormonizado de certos nutrientes em certas horas do dia. Então, a principal preocupação de quem faz um off sendo natural é você reduzir os ganhos de gordura. E na fase de cutting ela vai ser reduzir a perda da massa muscular. Então, como é que você faz a redução do ganho de gordura? É você utilizar o carboidrato na hora certa, né, para fins de energia, por exemplo. Utilizar a gordura na hora certa para fins de energia ou armazenamento. O carboidrato ele entra mais nessa questão de armazenamento. Então, você sabendo encaixar nas horas certas o fracionamento da refeição, é bem provável e quase certeza que o aluno ou o atleta ele vai ter muito mais rendimento relacionado a isso. Claro que a estratégia de treino ela tem que estar bem alinhada com o tipo da abordagem de dieta que vai ser utilizada. Um treino com características mais tensionais, ele tem uma abordagem X, e um treino com capacidades metabólicas, com um objetivo metabólico, ele vai ter demandas Y, por exemplo. Assim como um treino de força, ele vai dar uma demanda Z. Então é papel do nutricionista ou da pessoa que está acompanhando o atleta saber observar essas variáveis e aplicar a melhor opção nutricional para o atleta. Nesse último tópico de off, nós vamos falar do off-season após o campeonato. É uma dúvida muito comum das pessoas que me procuram, ou até mesmo meus próprios atletas, de saberem como proceder após um campeonato. Muitas pessoas, depois de um campeonato, elas realizam 3 coisas, né, que eu salientei em pontos aqui e vou explicar para todos de forma mais específica possível. Primeiro é o efeito sanfona, né, que são aquelas pessoas que estão passando por um período de privação alimentar muito acentuada por muito tempo, que é uma preparação, e aí eles saem do campeonato comendo tudo que vem pela frente. E se não baixa uma refeição, eles ficam 1, 2, 3, uma semana, 2 semanas nessa mesma pisada. Então aí você tem um efeito sanfona de atletas que chegam até a pesar mais do que tinham antes de começar a preparação. O que é que isso se dá? Depois de privação de forma contínua, o corpo ele vai começar a entender que você está se privando por motivos externos. O corpo não entende que você está fazendo a privação alimentícia de forma intencional. Então os mecanismos de ganho de gordura eles são acentuados. Eles são lá otimizados para que o corpo ele entenda e ele bote gordura para dentro para lhe salvar de uma futura situação de perigo, que é como ele entende. Então, esse efeito sanfona ele é observado muito e mais constante do que qualquer pessoa pensa em praticantes de musculação. E o lado negativo disso também é que muitos atletas, por ignorância, acham que isso é positivo. Começam a postar foto com legenda escrita: todo dia eu ganho 2 quilos, ou então eu ganhei 5 quilos de ontem para hoje, como se aquele ganho que ele tivesse tido fosse de massa muscular ou alguma coisa do tipo, né? Você vai ter o ganho de glicogênio, você vai ter uma retenção pelo excesso de sal, porque geralmente as comidas que você come são repletas de sal, conservante, então você vai ter uma retenção líquida bem acentuada, mas depois a comida que você for empurrando para dentro, você vai ter um ganho de gordura muito alto. E é isso que muitas pessoas terminam após o campeonato. Algumas pessoas começam a ficar gordas e não percebem. E aí você está perdendo muito tempo de trabalho.
O segundo ponto, o rebote alimentício, ele está estritamente ligado com o terceiro ponto, mas eu vou explicar cada um deles de forma diferenciada. O rebote alimentício, partindo do que eu estava falando no ponto 1, ele vem justamente isso, que você vai passar um período prolongado, né, comendo alimentos que não faziam parte da sua dieta, alimentos ricos em açúcar, rico em adoçante, rico em sal refinado, e aí você vai ter esse rebote metabólico. Você vai ter o seu corpo perdendo as funções naturais de processamento de alimento. E aí você vai começar a ter, por exemplo, desconforto, gases, diarreia, que muitas pessoas experimentam depois de comer alimentos desse tipo de forma desregulada. Outro ponto também que é bem observado são algumas avitaminoses, né? Você vai ter deficiência vitamínica de pessoas que fazem essa fugida da dieta por um período mais prolongado. Você vai ter também o desbalanço eletrolítico. Muitas pessoas elas vão ter retenção acentuada em algumas partes do corpo mais do que outras. Isso aí pode ser até um caso que demande você ir para um hospital fazer uma intervenção médica. Você pode ter a formação de edemas, por exemplo, né? De tromboses leves em alguma região do corpo, como o pé, que a circulação ela fica bastante dificultada. Então, veja que a questão alimentícia está estritamente ligada com a saúde de modo geral. E no ponto 3, quando a gente fala de rebote alimentício mais creche hormonal, porque é bem comum quando um atleta está chegando no final de uma preparação, ele cortar o uso de anabólica, né? Para dar aquele visual final, aquele visual polido no shape. Só que os hormônios anabólicos, além da questão de construir o shape, eles têm uma função de manter a imunidade. Então, quando você está na preparação com cortisol muito, muito, muito alto, e aí você acaba o campeonato, você não está usando hormônio e o cortisol ainda está bem alto. Então, é por isso que muitos atletas eles sempre aparecem com queixa de resfriado, de gripe, e aí eles têm uma tendência muito maior a ficar doente depois do campeonato. E por o cortisol estar extremamente em evidência, você tem uma maior quantidade de catabolismo muscular, e alguns podem até entrar em overtraining por causa disso, né? Lembrando que o overtraining ele pode ser tanto em questão mental quanto física. Então eles perdem a tríade ao mesmo tempo. Eles não conseguem nem treinar, eles não conseguem nem fazer dieta por estar comendo tudo que não é da dieta e não estão usando hormônio, porque alguns não veem necessidade porque saiu do campeonato e outros apenas não acham que deviam fazer isso agora. Então, você tendo essa tríade, que é a pior tríade que você pode ter para um atleta em pós-campeonato. Inclusive, eu já vi muitas pessoas perderem muito tempo de preparação, muito tempo de sofrimento, de custo, de dinheiro gasto, em questão de semanas, né? Porque simplesmente soltaram tudo que tinham feito e voltaram a fazer tudo que não deveria ter feito em hipótese alguma. Então, esse rebote alimentício, ele deve ser controlado de que forma? O ideal, o que eu recomendo, seria fazer apenas uma refeição após o campeonato, que é a refeição que você tenha vontade, uma ou duas no máximo. E aí, caso você queira voltar a fazer refeições livres no próximo dia, que você mantenha, por exemplo, uma refeição livre em relação a 5 ou 6 que você faça dentro da dieta. Então, por exemplo, se você tem 6 refeições ao dia, você faça 5 da sua dieta e uma você faça livre. De preferência à noite, porque à noite você evita de comer de manhã, de tarde eu acho, a refeição livre, e querer repetir a refeição livre com outros alimentos ao longo do resto do dia. Então é uma forma para você minimizar esse rebote, né? O ideal é que se volte à dieta mesmo, mas caso não haja possibilidade de você realmente queira comer alguma comida que não esteja na dieta, você faça dessa forma, que é a minha recomendação. E aí, fazendo uma refeição livre no final de cada dia, você pode fazer por uma semana, não sei, você já vai traçando suas estratégias para voltar ao protocolo como era estipulado. E aí traçar novos objetivos, seja se manter em outra competição ou fazer um off-season novo. Agora vamos falar das estratégias de cutting, né? O primeiro tópico ele vem aqui com o tema como manter a massa muscular em cutting. Isso é uma dúvida muito comum para quem faz musculação, porque o cutting é uma época desafiadora de quem quer ver os ganhos que teve no período de off. Por quê? Porque o cutting é uma época que
As pessoas que estão realizando querem ter o mais rápido possível. E o fato de querer ver o mais rápido possível levam eles a tomar medidas extremas. Medidas extremas como fazer muito aeróbico, tomar muito termogênico ou então passar muita fome. Todos essas três abordagens, ao meu ver, ela é errada para uma pessoa que não tem experiência e não sabe o que está fazendo, porque você está fazendo o inverso do que você precisa fazer em cutting. Visto que perder gordura é um processo mais fácil do que ganhar massa muscular, então a prioridade de um cutting ele não deve ser você secar o mais rápido possível e de forma mais agressiva possível, porque você vai perder muita massa muscular e vai perder muito tempo de trabalho que você teve para consolidar aquela massa muscular. Então, entendendo que é preferível você segurar a massa muscular do que perder gordura, lhe leva até a mentalidade que fazer um cutting mais prolongado é a opção mais inteligente quando você está falando de ter um shape volumoso e bem talhado. O ideal de preparação para um campeonato eu recomendaria para quem não tem um BF tão baixo fazer em torno de 15, 16 semanas. Para quem tem um peso mais alto e quer manter a massa muscular e subir bem seco, eu recomendaria até 20 semanas de preparação. Mas para quem segura bastante massa muscular, tem uma genética muito boa, tá bem municiado de recursos, de 10 semanas, 12 semanas já se faz uma ótima preparação para subir no campeonato. A gente tem bastantes atletas aí de renome que fazem preparações com diferentes tempos, né? Até o próprio Mr. Olympia, o Phil Heath, ele disse que faz 12 semanas de preparação. A gente tem o nosso Eduardo Corrêa, que disse que faz 20 semanas de preparação para subir sempre seco. Então vai variar da sua genética, dos seus recursos ergogênicos, vai variar também muito da sua genética e vai variar bastante da categoria que você está buscando, da categoria, do tipo do campeonato, do nível do campeonato. Com relação à estratégia para competição, quando você já estabeleceu o número de semanas que você vai competir, é difícil falar sobre qual procedimento a ser tomado porque é uma questão muito individual. Algumas pessoas elas gostam de ir abaixando o carboidrato, por exemplo, e compensando com proteína. É uma boa forma para perder gordura. Você vai compensando as calorias de carboidrato pela caloria de proteína. Alguns gostam de fazer carb cycling, que no caso é manter o consumo de carboidrato baixo e fazer período de recarga ao longo da semana. Alguns gostam de fazer cetogênica, né, que é manter o carboidrato zero ao longo da semana inteira, com períodos de recarga semanais ou quinzenais. Tem a associação de carb cycling, de cetogênica, com IF, por exemplo. Muitos preparadores amigos meus o fazem dessa forma. Você tem também high carbo, é possível fazer dietas de perda de gordura com carbo alto. Isso é um método que eu costumo bastante utilizar e estou aperfeiçoando esse método. Agora depende mais tempo de preparação, né? É uma ótima forma para você manter o atleta fazendo uma preparação sem saber que está fazendo uma preparação em si, porque ele consegue manter o rendimento dele bastante tempo, até ele sentir os efeitos de que está em uma preparação de fato, que é o cansaço e tal, ele já vai ter tido bastante progresso ao longo do tempo, né? E também tem outro método que é bastante utilizado, que é a alternância de macronutrientes, né? Você vai focar uma hora o carboidrato, você vai focar uma hora a gordura. Todos esses métodos eles podem ser utilizados de forma bem eficiente, só basta você ter o feeling do que utilizar naquele horário, naquele momento com o atleta. E a diferença entre o bom e o mau preparador é aquele que sabe exatamente o que é que está fazendo, aquele que tem aquela mão certeira de fazer as mudanças e o shape do atleta responder positivamente. A diferença que faz entre o atleta ficar em primeiro ou em segundo é esse feeling do preparador. Então, quando se trata de alto rendimento, como eu já tinha abordado lá no começo da palestra, o fisiculturismo ele não permite erros. Se você errar uma vez, provavelmente o seu aspecto final vai estar comprometido. Quando se fala de subir no palco, pior ainda. Se você errou, muito provavelmente você vai colher os frutos mais na frente, ou então vai colher os frutos na hora mesmo da sua ineficácia. Então é bom você estudar bastante o método que você pretende utilizar em você mesmo e nos outros, para que você possa ter o máximo de eficiência, porque a cada segundo que você passa, você está perdendo tempo. Se
se você estiver fazendo a coisa errada, tempo, dinheiro ou até mesmo saúde. Partindo então sobre cutting, a gente vai falar agora sobre suplementação e fitoterapia em cutting, procedimentos por categoria e as semanas finais e os detalhes. Esses 3 pontos, eles são bem complicados de você falar sobre. Na verdade, toda nutrição, quando você tenta falar de forma específica, ela é complicada, porque cada pessoa vai demandar uma estratégia bem individual. E quando você generaliza, que foi coisa que eu tentei evitar ao máximo nessa palestra, você acaba cometendo erros de pessoas que seguem as generalizações e acabam se prejudicando. Então, é preciso ser o máximo imparcial possível para que você não tome lados nem de A nem de B. Quando se fala de suplementação e fitoterapia em cutting, a gente está tratando de utilizar compostos que reduzam e melhorem a saúde da pessoa, né? Reduzam os danos e melhorem a saúde, retificando aqui. Quando se fala de reduzir danos, além da questão da massa muscular, de preservar o máximo possível, a gente fala também da saúde mental do atleta, né? É coisa que eu vejo hoje muito constante, os preparadores utilizarem compostos manipulados, ou então até indicação de vitaminas e minerais com doses mais acentuadas, para que o atleta ele consiga treinar com mais eficiência, para que o atleta se recupere com mais eficiência, para que o atleta durma melhor, para que o atleta tenha os colaterais reduzidos, para que o atleta minimize efeitos psicológicos da própria dieta, do próprio exercício, da própria redução da fadiga, da própria redução do cortisol e do estresse. Então todos esses campos eles têm que ser abordados de forma eficiente, porque se o atleta ele não está conseguindo treinar direito, se ele não está conseguindo seguir a dieta dele, que são envolvidos em fatores psicológicos, ele não vai conseguir levar adiante a preparação dele. Então hoje nós temos suplementação, né, e fitoterapia muito eficiente para esse fim, que vai desde a valeriana e o 5-HTP, por exemplo, para você melhorar a ansiedade, como você tem manipulações relacionadas ao complexo B para melhorar a síntese proteica. Você tem também a suplementação intratreino de BCA para você reduzir um pouco do catabolismo. Você tem também a suplementação de glutamina para se você quiser melhorar a absorção de nutrientes, você melhora a vilosidade intestinal utilizando glutamina. Você tem a suplementação de picolinato de cromo, além dele ser hipoglicemiante, ele ajuda na absorção de carboidrato pós-treino, você melhora as vias metabólicas de transporte de carboidrato. E aí a lista vai. A lista de vitaminas e minerais e fitoterápicos que podem ser utilizados para musculação, ela é, entre aspas, infinita. Então, posso ficar citando nomes aqui o dia inteiro. É necessário estudar a necessidade individual do atleta para que você possa utilizar o mínimo possível que tenha o máximo de eficiência. Também vale lembrar que não é interessante você utilizar todo o composto só porque ele tem um provável benefício. Então vai terminar o atleta tomando 200 medicações por dia e tendo colaterais de cada medicação, porque existe um fator chamado interação medicamentosa, que por mais benéfico que seja um medicamento X ou Y, ele vai ter um efeito colateral que pode ser agravado com um medicamento ou outro. Então é muito importante prestar atenção nesse quesito. Os procedimentos por categoria foi como eu abordei no slide do off-season, né? Falei um pouco do de cutting também. Você vai ter categorias femininas e masculinas que vão demandar um maior catabolismo em determinadas áreas, por exemplo. Categoria biquíni, você não pode estar com a perna muito seca, então você tem que trabalhar um catabolismo acentuado nessa área. Men's physique, você não pode ter uma linha de cintura tão grande, você não pode ter um trapézio tão grande. Então, a adaptação de alimentação em dias de treino desses agrupamentos musculares podem favorecer um pouco o não desenvolvimento desses agrupamentos. Ou então, se você quer aumentar o rendimento, você quer aumentar a melhora do tamanho dos ombros, por exemplo. Então, você vai focar uma estratégia nutricional para o dia de ombro, que você possa treinar ombro com muito mais intensidade do que você treina nos outros dias. Uma oferta de nutriente maior, uma oferta recuperativa maior. E aí você vai podendo polir o visual do shape utilizando a nutrição a seu favor. Claro que o que vai mandar aí, nesse caso, o carro-chefe é o treino, porque você vai poder aplicar as variáveis de intensidade, mais repetição, menos repetição, mais carga, menos carga. Você vai poder inserir aeróbio ou não, mas a nutrição ela vai falar como é que vai ser a recuperação desse treino, como é que vai ser o rendimento desse treino.
Então, para você melhorar seus pontos fracos, é preciso que a nutrição esteja alinhada para o dia do treino, do dia do agrupamento muscular que você está objetivando melhorar ou piorar para encaixar numa determinada categoria. Nas semanas finais, eu digo que é a semana mais importante do atleta, porque errando essa, você está se desfazendo de anos de trabalho que um atleta se prepara para subir no palco. Então, a nutrição ela se torna bem específica, porque o protocolo, principalmente de uma semana antes, né, o que você vai fazer aquele protocolo para retirar aquela capa d'água que o atleta vai ter, ele é de suma importância, porque você tem que analisar e tomar manobras específicas, como saber qual a hora de tirar o sal, qual a hora de subir a quantidade de água, como vou fazer o carb up, se vou inserir gordura na hora de subir, se vou inserir água, se vou inserir energético, se vou inserir vinho. Essa é uma questão muito pessoal, muito mais pessoal do que as outras, né? Eu coloquei aqui só para pontuar, porque os atletas sabem que é necessário isso e é preciso procurar uma pessoa de confiança para lhe orientar nessa questão, né? Mas é bom saber que essa é uma questão envolvida na nutrição, que vai dizer 100% como é que vai ser o resultado do seu trabalho, da sua preparação de várias semanas. Chegando então no último slide da palestra, vai ser um pouco mais reduzido pelo tempo. As estratégias específicas, no caso falamos de outras faixas etárias, mas que também são fisiculturistas, né, pelo conceito que o fisiculturismo é, que é a pessoa que simplesmente quer melhorar seu corpo. Então essa pessoa é um fisiculturista, que ela utiliza de artifícios para melhorar seu corpo. Então a gente fala sobre os idosos, adolescentes, crianças, pessoas debilitadas de modo geral, que necessitam e utilizam da musculação como uma forma de otimizar a sua vida de modo geral. Quando falamos de aspectos que otimizam a vida do idoso, a gente está falando principalmente, né, que os benefícios da massa muscular, aumento da massa muscular, ele vai trazer uma diminuição da fadiga, você vai ter um aumento da força, que os idosos eles apresentam muita perda de força pelas quedas hormonais ocasionadas pela idade. Você vai ter uma otimização de hormônios naturais, como a própria testosterona, como o próprio hormônio do crescimento. Você vai ter uma diminuição da glicemia, então você vai favorecer para que o idoso mantenha seu estado de saúde, reduz a chance de diabetes. A musculação ela controla bastante o perfil lipídico, então você vai ter uma redução de danos cardiovasculares, caso esse colesterol cause uma inflamação, né, ele esteja com a parede das artérias inflamada, então você reduz a chance de eventos patológicos relacionados ao coração. Você também melhora o equilíbrio e a própria percepção do idoso, porque ele vai ter uma melhor coordenação motora relacionada ao exercício. A diminuição de eventos relacionados à saúde óssea, então você diminui a chance de osteoporose por aumentar a força que o idoso pode produzir. E também você tem aspectos relacionados à cognição, você melhora a rapidez do raciocínio, a musculação está ligada a tudo isso, e a nutrição mais ainda. Quando você associa a nutrição aos benefícios que o treino com peso pode trazer para a pessoa que já tem uma idade mais avançada, você vê que a qualidade de vida da pessoa que praticamente não realizava atividades ou se realizava, sentia desconforto nessas atividades, precisava andar com bengala, então sentia muita dificuldade até para mastigar, para fazer uma refeição decente, pela perda do paladar causada da própria idade. Então você vai trazendo essas peculiaridades que infelizmente a idade vai trazendo de forma negativa, mas você vai trazendo um aspecto positivo novamente à tona, que muitos idosos chamam, a imensa maioria, sedentária. Então você vai trazendo uma pessoa que tinha um estado sedentário e sem dieta para um estado nutrido e com treino. E quando se fala do adolescente, a abordagem aqui já é outra, porque os adolescentes são pessoas que costumam fazer atividade física de modo mais constante, têm uma saúde hormonal mais estabilizada. A questão que eu vejo aqui de vantagem no adolescente para que ele faça musculação e faça um acompanhamento nutricional é a questão da autoestima, né? Vemos que o adolescente hoje ele é uma pessoa que está se tornando um adulto futuramente, mas que sofre muitas questões relacionadas a como ele vê seu corpo e como a sociedade enxerga seu corpo. Então, muitos adolescentes desenvolvem problemas de autoestima, problemas de depressão, problemas relacionados a como
a sua imagem aparece para ele no espelho, né? Muitos distúrbios alimentares, muitos adolescentes apresentam por olharem e se enxergarem de forma estranha perante a sociedade. Então, o ato de fazer uma dieta, reduzir o percentual de gordura, aumentar a massa muscular, melhorar essa aptidão física, vai dar uma otimizada em sua postura, vai fazer com que ele se sinta bem consigo mesmo, vai fazer com que sua imunidade melhore e ele pegue menos doença, vai fazer com que ele consiga estudar melhor, porque sua concentração vai estar mais otimizada. Você vai ter uma maior expressão de hormônios naturais, como a testosterona. Você também tem a questão dos neurotransmissores que vão ser mais acentuados. Você vai ter uma melhor apresentação neural. Então, quando você trata de exercício físico combinado com alimentação, todos os grupos musculares, todos os grupos etários, eles vão sofrer adaptações positivas relacionadas a isso. O que vale salientar é que cada faixa etária ele vai apresentar particularidades mais específicas do que o outro. O idoso ele vai mais na questão da saúde, na questão da saúde física, né? A saúde muscular, a saúde óssea, a questão do equilíbrio, a questão da digestão, da motilidade, né? Da mastigação. E o adolescente vai mais na questão da autoestima, a questão da beleza, a questão da postura corporal. E na criança, o ponto final que nós vamos abordar agora, ela está relacionada basicamente ao crescimento, ao fortalecimento ósseo, ao desenvolvimento correto da estrutura óssea, né? Você vai ter um desenvolvimento também eficaz da estrutura muscular. Você diminui a chance que a criança tenha raquitismo, você diminui a chance de a criança ter alguma deficiência por não ingerir algum nutriente de forma ideal. Você diminui a chance de a criança desenvolver obesidade e diabetes no futuro. Você aumenta e melhora o metabolismo dela por ser imunoestimulante, tanto a musculação quanto a dieta, se feita de forma correta. Então, a dieta, ela feita na infância, ela vai fazendo uma escada até o adolescente e vai fazer uma escada até o adulto e uma escada até o idoso. Então você tem melhoras significativas desde a primeira experiência de vida, como eu acompanho mães que têm filhos que começam a fazer substituições como trocar o Nescau pela Whey Protein, como trocar um doce por um alimento que tem um gosto mais próximo de um doce, mas que tenha características bem mais vantajosas nutricionalmente falando. Então você vai adaptando o paladar da criança para que ela sempre aprenda a identificar e comer alimentos positivos de forma nutricional e que ela siga com esse hábito para toda a vida dela. Então a nutrição ela é uma ciência global, né? Ela aborda aspectos que trabalham desde o nascimento até a parte adulta, idosa, e todas as pessoas que querem tentar e veem que podem melhorar de vida utilizando a nutrição como algo positivo em suas vidas, elas irão ter de verdade. Só basta você ter o pontapé inicial de querer mudar. Então é isso, pessoal. Aqui finaliza a minha palestra, né? Com o tema 5 estratégias nutricionais para o ganho de massa muscular. Eu espero que eu tenha sido o mais conciso e direto possível e que vocês possam absorver bastante do que eu falei aqui, dos meus conceitos que eu passei. Para quem tem alguma dúvida ou quer tirar alguma consideração, quer ter alguma explicação, ou então quer saber de alguma fonte, ou quiser saber de mais informações, meu e-mail está no começo do vídeo, né? É doctore.consulting@hotmail.com. E aí eu estaria à disposição de todos aí para poder ajudar na medida do possível. Agradeço a todos aí, uma boa noite e até a próxima oportunidade.